Olá, queridos. Graça e paz seja com todos vocês. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu dia, seja o momento em que você esteja vendo esse vídeo, de dia, de noite, de tarde, que Deus esteja com você. Eu sou o pastor Guilherme, para quem está chegando a ver os vídeos agora, aqui no canal da Igreja Presbiteriana de São João, que Deus esteja com vocês. Esse vídeo, ele faz parte de uma série de vídeos a respeito de um discipulado que nós estamos fazendo aqui na igreja. Esse discipulado, ele tem duas partes, né? A primeira, os irmãos recebem uma lição em texto, que devem responder a respeito do que nós iremos estudar, e depois eu envio um vídeo apenas como uma devocional dentro desse assunto. E nós estamos tratando a respeito do fruto do Espírito, que é a ação poderosa do Espírito Santo em nossa vida, nos tornando mais parecidos com Jesus. Então, o Espírito Santo, ele produz esse fruto que é nos tornar parecidos com Cristo. Todavia, isso tem algumas características, como amor, como alegria, como a paz, que foram aspectos que já vimos nos vídeos anteriores. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a paciência, que é também uma atitude que o Espírito Santo produz em nós, uma atitude necessária, importante, fundamental no coração do discípulo de Cristo. Lembrando que é difícil, muitas vezes somos testados, algumas pessoas pisam em nossa ferida, às vezes constantemente, e Deus exige uma atitude especial dos cristãos. E essa atitude pode ser ilustrada a partir de uma parábola que o Senhor Jesus contou em Mateus capítulo 18, a partir do versículo de número 21, nós temos aqui um momento especial de Jesus com os discípulos. Jesus estava indo para Jerusalém, e aí Pedro, no versículo 21, aproxima de Jesus e lhe pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amados, essa história ela é muito interessante, porque ela nasce dentro de um contexto que começa lá no versículo 15, quando o Senhor Jesus ele está falando a respeito do perdão, e aí ele vai dizer assim: olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Na verdade, lá no versículo 15 a gente tem duas questões aqui, que o que o Senhor Jesus está dizendo não é só se o teu irmão pecar contra você. Isso é um aspecto que está no texto, embora entre colchetes, que significa que provavelmente essa expressão contra ti não estava nos documentos mais antigos, foram acrescidas, mas ela também tem um aspecto de relevância. Por quê? Porque não é só quando o meu irmão pecar, é em especial quando ele pecar também contra mim. Ou seja, se eu sei que alguém errou, e se essa pessoa errou de maneira específica comigo, o que eu tenho que fazer? Segundo Jesus, você deve procurar essa pessoa. Então tem ali uma ordem de atitudes, né? A primeira é: procura essa pessoa só você e ela. Se você conseguir convencer a pessoa de que ela errou, ok, assunto resolvido. Caso você não consiga, aquela pessoa insista no erro, insista em não te dar ouvido, aí o texto bíblico diz: leve 2 testemunhas. Se ainda assim essa pessoa se manter resoluta, resolvida em não te dar ouvidos, aí você diz à igreja. Se ainda assim na igreja não for resolvido, aí Jesus diz: considera aquela pessoa como gentio e publicano.
Eu já vi pessoas interpretando esse texto da seguinte maneira: eu vou cumprir os passos que o Senhor Jesus prometeu ou ordenou, e se não der certo, deixa para lá, a pessoa é pagã, é um miserável, eu nem vou dar mais ouvido, vai para o inferno, né? Só que eu creio, à luz do contexto, que não é isso que Jesus está dizendo. Por quê? Primeiro, por causa do contexto próximo do texto. Porque logo depois que o Senhor Jesus ele falar essas coisas, ele vai dizer: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: quantas vezes eu devo perguntar? Até 7. Perdoar, perdão. Até 7. Ou seja, esse contexto nos apresenta o que estava na mente de Jesus ao dizer: considera como publicano e gentio. Quando Pedro faz essa pergunta, eu acredito que Pedro esperava um elogio, porque os rabinos da época de Jesus, eles diziam que você deve perdoar cerca de 3 vezes a pessoa. E Pedro está indo um número além, ele está falando: olha, eu devo perdoar 7 vezes. Certamente Pedro esperava que um elogio do tipo: nossa, Pedro, como que você é crente? Como que você é um homem bom, generoso? Isso mesmo, perdoe 7 vezes. Mas não. Jesus fala: Pedro, 7 não, 70 vezes 7. Ou seja, Jesus traz um número astronômico, grandioso. Então, o que estava na mente de Jesus era perdoar muito. Mas como que eu relaciono perdoar muito com considerar como publicano e gentio? Quem está dizendo isto é o Senhor Jesus. E ele jamais vai te pedir algo diferente daquilo que ele fazia. E a pergunta que devemos fazer é: como Jesus considerava gentios e publicanos? Como Jesus lidava com essas pessoas? Bom, não dá para a gente listar aqui todos os casos e expor de maneira minuciosa, mas vamos lembrar alguns? Me lembro de Levi, também chamado de Mateus, que era publicano. E Jesus o alcançou pela sua graça, ensinou-lhe o Evangelho, tanto que Mateus escreveu esse livro que estamos lendo. Me lembro de Zaqueu, publicano, que Jesus também o alcançou. Me lembro de Jesus ser taxado como um pecador, porque ele se relacionava com publicanos e pecadores. Então veja que Jesus lidava com graça com publicanos. Quando nós pensamos em gentios, me vem pelo menos 2 à mente. Me vem a mulher Ciro-fenícia, que Jesus cura a filha daquela mulher. Jesus socorre aquela mulher e diz que não viu em Jerusalém, em Israel, uma fé como daquela mulher. Eu me lembro do servo, do centurião romano que foi curado por Jesus, e Jesus estendeu graça àquele centurião, 2 gentios. Então perceba que Jesus, ele tem uma maneira especial de lidar com publicanos e gentios. Então quando ele diz para você que ao cumprir todos os passos, ainda assim aquela pessoa não te ouviu, pregue o Evangelho. Considere aquela pessoa como alguém carente do Evangelho. Não é abandonar. Esse processo de abandono, ele não é um processo cristão, ok? Aí, diante disso, a gente tem uma parábola que reforça ainda mais o meu argumento. A parábola, ela é o que nós iremos, a partir dos próximos minutos, estudar. Ela se encontra em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, quando o Senhor Jesus vai falar a respeito do reino dos céus. Ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então aqui a gente tem o primeiro personagem do texto, um rei. A gente não sabe o nome dele, tá bom? Então tinha um rei. Esse rei, ele quis receber aquilo que as pessoas deviam a ele. O que ele fez? Ele passou a receber. E aí o versículo de número 24 nos diz que
trouxeram-lhe a ele um homem que lhe devia 10.000 talentos. Queridos, esse homem devia 10.000 talentos. É um valor absurdo. Nós não temos noção porque a gente não usa mais essa moeda, talento, essa maneira de medir. Mas eu vou colocar aqui na tela para você entender o que era essa dívida, tá certo? Então vamos lá. Esse homem lhe devia 10.000 talentos. Um talento são 35 quilos de ouro. Um talento, 35 quilos de ouro. Portanto, nós temos aqui 350.000 quilos de ouro que aquele homem devia. Volte aqui, por favor. Ninguém pode pagar uma dívida dessa. Não só isso, não só é possível pagar essa dívida, como também é impossível contrair uma dívida dessa. A pessoa tem que... Nossa, não dá. É um valor absurdo. A parábola que o Senhor Jesus está contando é de digamos assim, de um grande exagero. Aquele homem dever tamanha quantia. Ele devia 350.000 quilos de ouro. Para você ter uma noção, só para você ter uma ideia, a pessoa precisaria trabalhar 150.000 anos para pagar essa dívida. E o homem conseguiu. A gente tem que dar um parabéns para esse cara. Porque ele conseguiu dever isso para o rei. O que acontece? Esse homem que devia 10.000 talentos, que devia essa quantidade imensa para o rei, ele diz no versículo 25, não tendo, porém, com que pagar, ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Nós estamos falando da paciência, um dos aspectos do fruto do Espírito. E é exatamente isso que aquele homem que devia muito está pedindo para o rei. E o que o rei vai fazer? Irmãos, o versículo 27 diz que o rei daquele servo sentiu compaixão. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Que rei generoso! Que rei paciente! A ponto de perdoar uma dívida tão grande dessa. Todavia, a parábola ela tem agora uma quebra de espírito, de tom. Porque o versículo 28 declara que, saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agora a gente tem aqui um terceiro personagem que também deve, só que ele deve 100 denários. Bom, vamos lá. O primeiro homem que foi perdoado devia 10.000 talentos, que a gente já viu ali atrás, que 10.000 talentos representa. Esse homem que devia 10.000 talentos, ele foi perdoado pelo rei. E ele, ao sair da audiência com o rei, encontrou um terceiro homem que devia para ele, para o servo, 100 denários. Essa dívida, ela é relativamente grande. Ela é relativamente grande porque um denário corresponde a um dia de trabalho. Logo, 100 denários são 100 dias de trabalho. Todavia, é uma dívida possível de pagar. É uma dívida possível de pagar. Só que tem um detalhe. Se você comparar a dívida daquele homem que devia 100 denários com o outro que devia 10.000 talentos, é muita coisa, muita diferença. E aí o versículo de número 28 declara que, saindo, porém, aquele servo,
encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo se o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Paciência, de novo, em jogo. Só que agora é diferente. Aquele homem que devia 10.000 talentos e foi perdoado, ele está sendo também testado, a sua paciência. Porque ele tem uma dívida a receber de 100 denários. Só que ele não tem paciência. Ele não perdoa. Ele não estende graça. Ele não estende a graça que lhe foi dada. Ele não perdoa aquele homem. Antes ele o lança na prisão. Aí nós temos o terceiro momento do texto, que é quando o rei fica sabendo. E aí o rei chama aquele homem e diz assim: eu não estou te entendendo, cara. Eu te perdoei a dívida de 10.000 talentos. Eu estendi perdão e paciência para a sua vida e você não foi capaz de fazer o mesmo pelo teu conservo? Você não foi capaz de agir da mesma maneira com ele? Visto que você é mau, visto que você não agiu de igual modo como eu agi com você, versículo 34, indignando-se o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda dívida. Amados, essa dívida nunca vai ser paga, porque ela é muito grande. O que essa história tem a nos ensinar? Quem somos nós nesta história? E quem é Deus? Deus é o rei que tem todos os servos devendo absurdamente uma dívida enorme a ele. E o que Deus fez? Deus nos perdoou. Deus nos perdoou uma dívida que a gente nunca vai conseguir pagar. Todavia, Deus espera que tenhamos uma atitude semelhante a dele e que venhamos a perdoar dívidas insignificantes as que nós devemos a ele, se forem comparadas. Essa é a atitude que Deus espera de nós. A oração do Pai Nosso, ela tem um aspecto interessante. Nós dizemos assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nós podemos ler e observar essa expressão, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Você pode olhar do primeiro aspecto do seguinte: Deus me perdoou e eu devo perdoar assim como ele me perdoou. Essa maneira de olhar não é errada, ela é correta e é assim que devemos pensar. Deus me perdoou muito, logo eu devo perdoar muito. Só que a oração do Pai Nosso, ela também tem um aspecto condicional, que é o eco de retorno, né? Eu perdoo pouco, logo Deus me perdoará pouco. Essa maneira de entender também não está errada. Então, quando eu me recuso a perdoar alguém, o que eu estou fazendo é me desligando da comunhão com Deus. Comunhão expressada no versículo de número 20, que declara: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ou seja, Jesus está quando há união entre as pessoas, quando as pessoas estão unidas, quando elas estão juntas. Uma vez que eu não quero ter comunhão com meu irmão porque eu considero ele um pecador miserável porque ele errou contra mim, Cristo não está junto de mim, porque ele espera que eu tenha a mesma atitude que ele. Por isso o Espírito Santo opera em nós uma virtude de paciência. Isso não significa que você vai ser bobo da corte e que você vai ser traído inúmeras vezes e que você vai ser ferido inúmeras vezes, mas simplesmente que você vai entregar esta pessoa a Deus,
que você vai dizer o seguinte: você não me deve nada, você está perdoado daquilo que você me fez. Eu estou entregando a tua dívida comigo para com Deus, porque Ele me perdoou. Ele perdoou a minha dívida e eu não vou exigir que você faça nada sobre a dívida que você tem comigo. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Amados, que Deus nos ajude, que Deus nos capacite. Eu encerro o vídeo me lembrando de José do Egito, que foi muito ferido pelos irmãos. Mas lá no capítulo 50, versículo 20, ele vai dizer o versículo que é o meu preferido. Ele vai dizer assim: vocês fizeram o que é mal, porém Deus tornou em bem. Perdoar é entendermos que quando as pessoas nos ferem, elas nos fazem aquilo que é mal, porém Deus usa este mal para o nosso bem, que segundo Romanos, capítulo 8, é sermos parecidos com Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Um forte abraço, até a próxima.